E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje compartilharei com vocês mais um concerto de um aparelho antigo, de um belo vintage, desta vez este lindo aparelho que vocês estão vendo aí, um Philips fabricado na Holanda e ele é o modelo N2506 e este aparelho ele possui uma única função e, como está escrito aqui em cima, ele é um cassette recorder, ou seja, ele é um aparelho reprodutor de fitas cassete. Um aparelho muito bacana, com as laterais em madeira, a sua parte superior toda em metal, inclusive a parte frontal, esses botões cromados, enfim, algumas funções que estão aqui na parte superior. E ele está muito inteiro, vejam o estado desse aparelho. É muito legal de nós encontrarmos aparelhos nesse estado, está com todas as peças, enfim. Foi me enviado por um amigo cliente, o senhor Lucas Serafim, que fica aqui numa cidade próxima a Joinville, na cidade de São Bento do Sul. E este aparelho ele está com os seguintes problemas. Segundo o Lucas aqui, toca-fitas Philips, né? Contador com correia laceada, não sai som, mas estava funcionando, verificar as correias e tal. Retirar no outro para-peças, vejam, ele tem dois na verdade, tá? Ele acabou adquirindo este aparelho aqui, claro, não está no estado tão bom quanto aquele, ok? Mas ele comprou este para tirar este friso, e é esse friso que nós vemos aqui, um friso muito bonito, com a descrição do modelo, tá? E etc, tá? E aqui embaixo, trocar capacitores, se for preciso, e assim por diante. Ou seja, ele liga, ele funciona, gira as coisas aqui, mas ele não está saindo som, certo? Enfim, pessoal, um aparelho muito bonito. Eu vou abrir ele e tirar aqui a parte interna, enfim. Vamos ver por que ele não está sendo som, vamos ver se a gente consegue identificar de cara o problema. E eu vou mostrar um pouco da sua eletrônica também, para vocês conhecerem este belo aparelho. E é um aparelho que não é tão fácil de nós encontrarmos hoje, então acompanhe o trabalho aí, espero que vocês gostem. E bom, pessoal, muito bacana ver este aparelho, né? Após tirarmos aquela parte, a única parte que sai ali do aparelho, nós já temos acesso a todas as placas e a todo o seu circuito, e vejam que bacana, né? Um aparelho antigo e um aparelho que tem uma eletrônica muito pesada. O aparelho em si também é pesado, mas a eletrônica pesada que eu me refiro é muitos componentes, muitas placas, muitos circuitos, e é uma eletrônica clássica, puramente analógica, muito legal de ver. E olhem o estado desse negócio, impecável, está brilhando internamente, deve ter ficado muito bem cuidado, certo? E é um aparelho que felizmente está nesse estado, né? E nós temos o privilégio de acompanhar e ver como é que ele está, e inclusive analisar um pouco do seu aspecto construtivo. Nós temos uma placa aqui que é o circuito da fonte, dá para ver, né? Pelos capacitores que estão aqui embaixo, enfim, ele está do lado de cá, recebe os cabos aqui da energia, certo? Aqui está o transformador. Aqui nós temos um outro circuitinho que provavelmente é para controle da rotação, enfim, aqui tem um circuito amplificador de áudio e ele vem para cá para as saídas DIN do aparelho, ok? Aqui está o motor, ok? Já dá para ver que está aí com as correias, enfim, me parecem correias boas. Vejo que não tem nenhum rachado, nem laceado nelas, talvez tenham mais. Já soltei aqui uma das peças, só para mostrar para vocês um pouco de como é que ele é, né? Vejam que todos esses fios saem desses pontos, são soldados diretamente aos outros, vejo. Então não são placas destacáveis, eu não consigo desmontar uma a uma, enfim, com encaixes, com plugs. Então isso dificulta um pouco o trabalho, mas isso, por outro lado, evita mau contato, evita problemas de oxidação nas conexões e etc. E aqui no circuito da fonte, pessoal, nós já podemos ver a característica antiga desses capacitores, né? Vejam aqui os dois capacitores do circuito retificador, esses maiores. Isso aqui, inclusive, 1200 microfarads, não é algo comercial, né, na atualidade. E mesmo as conexões deles, né, com as duas conexão positivo e negativo nas laterais, diferentemente de um capacitor mais moderno, que as duas conexões são embaixo aqui, né? Então, isso aqui é bem antigo. E uma outra cara desse negócio, a gente já pode ver, né, que esses capacitores azuis aqui, diferentemente desses azuizinhos mais claros, esses aqui são capacitores, assim, com uma qualidade não muito boa. Ou usando o termo mais comum, aí são capacitores bem vagabundos, ok? A Philips usava esses capacitores nas antigas, aí, enfim, muitas outras marcas também acabavam utilizando, e eles não têm uma qualidade muito boa, diferentemente desses outros. Então isso aqui a gente vai trocar todos, esse aqui também, ó, 220, e vejam o estado desses outros capacitores que estão aqui, tá? Capacitores de poliéster, também todos lascados, vejo, rachou tudo aí, então isso aqui também é necessário trocar. Então a gente vai substituir esses capacitores aqui da entrada de energia, principalmente nesses maiores, trocar esse conjunto aqui, porque tudo isso aqui faz parte do filtro, e se nós não temos uma boa filtragem, certamente o aparelho todo emitirá mais ruído. Procedemos então aí com o reparo, basicamente a troca daqueles capacitores que eu acabei de mostrar para vocês, todos os eletrolíticos aqui da etapa da fonte e também estes de poliésteres que estão aqui.
E costumo usar, né, e comento bastante nos meus vídeos que esta marca é muito boa, a Epicus, sempre que disponível eu gosto de usar, principalmente na fonte, são componentes de excelente qualidade. E aí, os componentes que foram trocados estão aqui atrás, também trocamos mais alguns componentes nesta outra placa, tá? Ela está um pouco solta ainda aqui, vejam, 2 capacitores aqui embaixo, tem mais um pretinho aqui que foi trocado, que são esses que estão aí, vejam, todos estes azuisinhos, né, o famigerado capacitor usado pela Philips, são capacitores realmente que precisam ser trocados. A gente nem mede, na verdade, só troca. Então vejam aí, 97 micro, quando na verdade deveria ser 68, né? Enfim, são muito antigos também, todos estes estão muito ruins, com capacitância bastante alterada, e aí simplesmente trocamos para não termos problemas futuros. Aqui embaixo também temos um reparo, vou mostrar para vocês. Esta chave aqui de liga e desliga, ela estava quebrada. Inclusive ela tem uma trava aqui, mas ela quebrou e aí nós precisamos colocar um arame aqui, enfim, só para fixar. Podemos montar ela de volta nesse local para não ter problemas futuros do aparelho não ligar mais, enfim, porque essa chave é bastante usada também, né? E aqui atrás, basicamente nesse componente, que é o circuito do amplificador de áudio, era onde estavam os problemas associados à saída de áudio. Então, vou virar aí para vocês verem como é que está aqui. Então veja, aqui embaixo nós temos uma chave que está ali, certo? E uma outra chave, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui para vocês, ó, essa chave aí. São 2 chaves que elas entram em contato com mecanismos do tape e elas precisam estar funcionando adequadamente, ou seja, sem sujeira internamente, sem bloqueios e fechando corretamente. Então elas estavam com mau contato. Fizemos uma ressalda na parte de cima dessa e aqui uma limpeza interna para resolver o mau contato dela também. Então, estes basicamente eram os problemas, além da troca dos próprios componentes, né, que estavam ocasionando o não aparecimento do áudio aqui na saída, beleza? E aqui embaixo temos uma correia, que é a correia que movimenta o contador, certo? Que é este contador, vou mostrar para vocês desse outro aqui, tá mais fácil, né? Esse cara aí, ó, certo? É o conta-giros aí da fita, que ele marca, enfim, as voltas, e aí nós trocamos por uma correia nova. Essa aqui é a correia que estava aqui, não tiramos daquele aparelho, enfim, porque também está um pouco laceado, e aí resolvemos trocar por uma correia nova, beleza? Então esses foram os reparos, agora o aparelho está funcionando adequadamente, e aí eu vou montar, enfim, e vou mostrar para vocês ele funcionando, vocês vão ver, é um excelente aparelho, então acompanhem o funcionamento, espero que vocês também gostem. E aqui está então, pessoal, este belíssimo aparelho para nós, enfim, vê-lo em funcionamento. E é um aparelho muito bacana, está num estado muito, muito bom, como vocês puderam acompanhar. Eu fiz uma breve pesquisa, encontrei a data de fabricação deste modelo. Foi fabricado em 1972, na Holanda. E, portanto, nós estamos falando de um aparelho que já tem seus 50 anos. E por ser um aparelho reprodutor de fitas cassete estéreo, também é algo que está lá nos primórdios da fita cassete. A fita cassete surgiu alguns anos antes, então nós estamos falando de um aparelho que é um aparelho precursor nas reproduções de fitas cassete, principalmente por ele ter a função estéreo. Então é uma grande relíquia, um grande prazer ter trabalhado com este aparelho. Agradeço novamente ao amigo Lucas por ter me confiado fazer este belo modelo. E agora eu vou pôr ele, enfim, em operação para vocês também conhecerem um pouco do seu funcionamento, para nós ouvirmos uma fita cassete tocando neste belo aparelho. Eu vou ligar ele aí para vocês verem o seu funcionamento. Aqui nós temos alguns botões, né? Esse aqui ejeta a bandeja, esse aqui serve para nós pararmos a reprodução, ok? Aí nós colocamos a fita aqui dentro. Ele é um aparelho que ele fica na horizontal, certo? Diferentemente de um aparelho que está na vertical. Inclusive eu tenho um amplificador de áudio aqui que eu vou usar para reproduzir a música que sai desse aparelho. Como este aparelho ele é um aparelho apenas reprodutor, ele não tem um sinal de áudio aqui, enfim, nós não podemos conectar uma caixa de som, então nós temos que levar num amplificador, e eu vou usar este belo Polivox para isso, tá? Vou ligar aí no modo auxiliar, ok? E aí vou pôr o aparelho aqui em operação. Eu posso parar a fita através desse botão. Posso acompanhar aqui o conta-giros, né? Posso resetá-lo, inclusive, certo? Um clássico esse tipo de mecanismo. Posso avançar a reprodução ou retroceder. Enfim, clássicos aí dos toca-fitas.
Ah, ele retrocedeu mais do que eu tinha avançado, vou resetar para 0 novamente, enfim. E ele é um aparelho estéreo, então eu tenho 2 canais aqui no modo estéreo. Lado direito e lado esquerdo. E aí, se o meu reprodutor for um mono também, como é o caso deste, que tem essa função mono, eu posso usá-lo em mono também. Bacana, né? Um aparelho muito bacana, muito bonito, de excelente qualidade. A fita toca numa velocidade perfeita. Então espero que vocês tenham gostado de ter visto esse belo aparelho, do reparo, do vídeo. E mais uma vez, obrigado por terem assistido. Agora eu vou só dar uma passada aí com a câmera para vocês verem um pouco do aparelho em funcionamento. Também espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.